Oi, pessoal, tudo bem? Como estão os estudos para a próxima prova da OAB? Estão conseguindo estudar dentro da sua rotina, estudar conforme vocês haviam planejado? Vocês já viram aquele meu vídeo do cronograma com planilha? Vai lá, eu vou deixar aqui embaixo o link direto dele. Nesse vídeo, eu mostro como eu me organizava para estudar através de uma planilha, colocando as matérias que eu iria estudar nos dias em que eu teria tempo e também quanto tempo por dia. Tá? Se ainda não viu esse vídeo, vai lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Hoje, eu trouxe aqui um tema de direito constitucional para estudarmos, né? Direitos políticos. Especificamente sobre as idades mínimas para se concorrer aos cargos eletivos e também alguns casos de inelegibilidade. São questões que recorrentemente a FGV cobra nas provas da OAB, mas que, por algum detalhe, alguma desatenção, os alunos acabam errando a questão. Então, a ideia hoje aqui é trazer os principais temas, né, cobrados a respeito de direitos políticos na prova, para que vocês não cometam o mesmo erro de outras pessoas, tá? Vamos lá para a tela, então, para a gente ver a respeito dessas idades mínimas. Então, pessoal, como eu havia dito, há uma idade mínima para se concorrer aos cargos eletivos, né? De acordo com a Constituição, para se concorrer ao cargo de vereador, a pessoa precisa ter 18 anos. 21 anos para prefeito, vice-prefeito, deputado estadual e federal. 30 anos para governador e vice-governador e 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. Então, aqui, pessoal, não tem como, é decoreba mesmo. Mas você pode fazer associações que vão te ajudar a lembrar. A primeira delas, e a mais simples, é que o cargo de vice tem a mesma idade mínima do cargo do principal, né? Digamos assim. Então, o vice-prefeito tem que ter a idade mínima para se candidatar a vice-prefeito, é a mesma de prefeito. E isso tem uma lógica, né? Porque se o prefeito for impedido de terminar o seu mandato, o vice tem que assumir. E não poderia um vice ter uma idade inferior àquela exigida para o prefeito, né? Então, é um raciocínio lógico. A outra forma que eu utilizei para memorizar essas idades é a respeito da proximidade que temos com um determinado cargo eletivo. Não é diminuindo a importância de um ou outro, não é isso, longe disso, que é isso. É questão do que é mais próximo a nós, como é mais fácil da gente encontrar. Então, vamos lá. De todos os cargos eletivos, qual que é aquele mais fácil da gente encontrar, da gente ter acesso? É o vereador, que geralmente é uma pessoa do bairro, uma pessoa ali da comunidade, né? Então, o vereador, por ele ser o mais próximo a nós, ele vai ser a menor idade, então vai ser 18 anos de idade. Dos outros cargos eletivos, qual depois do vereador? Nós temos mais possibilidade de ter acesso a quem? Ao prefeito, né? Que é da nossa cidade, que é ali alguém mais fácil de ser acessado do que um governador, por exemplo. E junto com o prefeito, aqui podemos colocar os deputados estaduais e federais, que apesar deles não termos o mesmo acesso a eles quanto podemos ter com o prefeito, eles estão aqui na idade de 21 anos. Então, se essa questão da proximidade pode não servir para eles, então vamos lembrar sempre, deputado federal e estadual estão sempre juntos do prefeito, né? E eu construí um raciocínio lógico. Quando o prefeito precisa de alguma verba, de algum auxílio para a cidade, quem que ele busca? Ele busca o deputado federal e o deputado estadual, né? Então, aqui é uma forma da gente ir memorizando. Depois disso, a gente já sobe para os cargos mais altos, né? Governador e vice-governador, que são 30 anos. E depois, os cargos mais altos, presidente, né, e senador. Então, aqui podemos ver que ter acesso ao presidente e ao senador é mais difícil do que ter acesso a um governador, por exemplo, né? Que o governador é no âmbito estadual, né? É menos difícil, digamos assim. Então, foi essa forma que eu criei para poder memorizar essa questão de proximidade. Quem eu consigo encontrar de todos esses cargos eletivos de forma mais fácil? É o vereador. Então, ele vai ter a menor idade exigida, 18 anos. Em segundo lugar, o prefeito, que precisa ter pelo menos 21 anos, e que sempre que precisa de algo vai atrás do deputado federal e do deputado estadual, que também são junto com ele ali, 21 anos. Depois vem o governador e o vice-governador, sozinhos, né, só eles em 30 anos, e depois presidente, vice-presidente, senador, que tem a idade mais avançada, a exigida mais avançada. Né? Eu espero que isso tenha ajudado vocês, que isso possam ajudá-los
na hora de fazer a prova, né? Exercitem isso com vocês mesmos, que você vai decorar isso, depois não vai nem precisar mais dessa regrinha de proximidade, que já vai estar bem fixado na memória de vocês. Vamos voltar para a tela, para a gente falar um pouco agora sobre algumas regras gerais. Então, regras gerais. Pode ser candidato a uma única reeleição, inclusive para quem tenha sucedido os eleitos no curso do mandato. Essa regra geral aqui, ela fala especificamente dos cargos do Poder Executivo, né? Pois, como sabemos, um deputado, um vereador, um senador, eles não têm esse limite da reeleição. Então, pode uma única reeleição para prefeito, governador e presidente. E aqui tem um aspecto importante. Pode ser uma única eleição, mesmo para aqueles que tenham substituído o titular no curso do mandato. Então, vamos para o exemplo prático. O Michel Temer, ele assumiu a presidência após o impeachment da Dilma, em 2016. Então, o Michel Temer, ele governou o país por 2 anos e meio. Ele poderia ter sido candidato nas eleições de 2018, né? Ele não foi, mas se ele tivesse sido candidato em 2018, ele não poderia se candidatar em 2022, porque ele já tinha ocupado o cargo de presidente antes da eleição dele. Então, mesmo que ele não tenha cumprido todo o mandato de 4 anos, se ele cumpriu por 1 ano o mandato de presidente, ele poderia se reeleger apenas uma vez, tá bom? Vamos para a tela novamente. Para concorrerem a outros cargos, os chefes do Poder Executivo deverão renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o prefeito quiser candidatar-se a governador ou a presidente, ele tem que renunciar ao cargo de prefeito até 6 meses antes da eleição. O mesmo vale para governador. Se ele quiser candidatar para presidente, ele tem que renunciar a 6 meses antes. Né? Aqui, a gente tem que ficar atento que essa renúncia deve acontecer se eles forem disputar outros cargos, né? E não a reeleição. Pois se o governador, o prefeito ou o presidente for disputar a reeleição, eles não precisam renunciar. A renúncia ocorre apenas se eles forem concorrer a outros cargos, tá bom? Vamos agora falar um pouco de inelegibilidades. Vamos para a tela. Quem são inelegíveis, ou seja, aquelas pessoas que não podem ser eleitas, são os inalistáveis e os analfabetos. Mas quem são os inalistáveis? Inalistáveis são os estrangeiros, os conscritos durante o serviço militar. Conscritos é aquela pessoa que está prestando o serviço militar, né? Os que não saibam exprimir-se na língua nacional e os que estejam privados de seus direitos políticos. Então, essas pessoas, além delas não poderem se alistar para votar, elas são inelegíveis, elas não podem ser votadas, né? Não podem se candidatar. Outra categoria de inelegíveis, e essa aqui causa um pouco de dúvida, é o cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente, governador e prefeito, dentro do respectivo território de jurisdição, exceto se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, aqui, pessoal, essa disposição da Constituição pode parecer um pouco confusa, mas vamos destrinchá-la, que vai ficar fácil de vocês entenderem. Então, quem que não pode ser elegível? Quem que não é elegível? São o cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, né? Não podemos esquecer que os parentes afins também são inelegíveis. Quem são esses parentes afins? É o enteado, o padrasto, a madrasta, do chefe do executivo, né? Então, assim, não é que quem não pode ser elegível são os parentes consanguíneos e afins até o 2º grau do chefe do executivo, ou seja, do prefeito, do governador e do presidente, dentro da área de jurisdição. Vocês entendem a área de jurisdição? Vamos lá. Qual que é a área de jurisdição de um prefeito? É o município. A área de jurisdição de um governador, o estado. A área de jurisdição do presidente é todo o território nacional. Então, dentro da área de jurisdição de cada um, o cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção não podem ser candidatos, com uma única exceção.
salvo se eles já forem titulares do cargo e pleitearem a reeleição. Eu trouxe aqui na tela exemplos que vai ficar mais fácil da gente entender. Então, o exemplo 1. A esposa do presidente não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo. Por quê, Lucas? Porque a jurisdição do presidente é de todo o território nacional, né? O exemplo 2. O irmão do governador não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo de jurisdição do estado que o irmão governa. Ou seja, somente pode se candidatar a presidente, já que o mandato de senador e deputado federal são de jurisdição estadual. Então, o exemplo 1 é bem fácil, né? Se o cônjuge do presidente quer se candidatar, ele não pode se candidatar, porque o presidente tem jurisdição sobre todo o território nacional. Então, o cônjuge dele não pode concorrer a nenhum cargo eletivo, né? Já o exemplo 2 pode ter alguma confusão aqui. Não na primeira parte, mas na segunda. Porque a primeira parte, nós sabemos que o irmão de um governador, por exemplo, ele é parente, né, consanguíneo de segundo grau. Então, ele não pode ser candidato na área de jurisdição do governador. E qual que é a área de jurisdição do governador? É o Estado. Ou seja, ele não pode ser candidato a prefeito, não pode ser candidato a vereador, e não pode ser candidato a governador, né, para suceder o irmão. E ele também não pode ser candidato a deputado federal, estadual. Estadual, a gente já está dentro da jurisdição, né? Fica mais fácil. Mas deputado estadual, federal e senador, ele também não pode ser candidato. Aí você pode perguntar, mas por que, se o deputado federal e o senador atuam em Brasília, não votam só questões daquele estado? Porque a jurisdição desses cargos, ela é estadual. Tanto que o registro desses candidatos é feito no TRE e não no TSE. Então, é importante saber isso, que o irmão de governador, cônjuge, parente consanguíneo, afim ou por adoção até o segundo grau, eles não podem ser candidatos a deputado federal, estadual, senador, governador, prefeito, vereador. Então, parente do governador, até o segundo grau, né, ou por adoção, ele vai poder ser candidato apenas a presidente ou vice-presidente, tá bom? Vamos para a tela para o terceiro exemplo. Exemplo 3. O filho do prefeito não pode se candidatar a vereador, mas pode ser candidato a deputado estadual. Esse caso aqui também é fácil, né? Se o prefeito tem a jurisdição no município, um filho do prefeito não vai poder concorrer dentro da mesma jurisdição, mas ele pode concorrer fora daquela jurisdição. Fora da jurisdição do município, é o estado ou todo o território nacional. O que temos que saber aqui é que a inelegibilidade é de cima para baixo. Então, se o parente quer concorrer dentro da área de jurisdição do governador, que é o estado, ele não pode, ele vai ser inelegível. Mas ele pode concorrer a um cargo de presidente, por exemplo. Então, vejam que é de cima para baixo, né? Então, o prefeito não pode ter um parente concorrendo a vereador, mas pode ter um parente concorrendo a deputado estadual, por exemplo. Então, gravem isso, é na jurisdição. Sabendo que a jurisdição do prefeito é o município, do governador é o estado e do presidente é todo o território nacional, não tem erro. E também devem se lembrar no detalhe do deputado federal e do senador, que apesar de ficar em Brasília, eles têm jurisdição estadual. Mas aqui, pessoal, em todo esse tema, nós temos que lembrar sempre da exceção, tá? Na tela, a exceção a todos esses casos, eu deixei até de amarelo destaque para a gente não esquecer. Se o parente ou cônjuge já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, né? Ou seja, se o presidente tem um filho ou uma filha que seja governador ou deputado, esse filho ou filha, ele pode se candidatar à reeleição, tá? Ah, mas como que ele chegou até lá? É simples, a gente viu que é de cima para baixo. Então, vamos supor que o filho do presidente seja deputado federal. E só depois do filho ser presidente, o filho ser candidato a deputado federal, veio o pai candidatou-se à presidência. Então, o filho entrou no mandato antes do pai, né? E aí agora o filho quer candidatar à reeleição. Ele pode? Ele pode.
Ele pode sim, porque a gente viu que há uma exceção, que cônjuge e parente consanguíneo, ou afim até segundo grau, ou por adoção, eles são inelegíveis dentro do território, dentro da jurisdição do chefe do executivo. Mas se eles já forem titulares de cargos e pleitearem a reeleição, não há nenhuma inelegibilidade. Ele vai poder se reeleger, tá? Um outro ponto que devemos ficar atentos é que essa inelegibilidade de cônjuges e parentes diz respeito apenas ao chefe do executivo, tá? Então, se eu tenho um tio que é senador, não tem problema eu me candidatar a prefeito ou vereador dentro da jurisdição do estado pelo qual meu tio é senador, tá? Porque a inelegibilidade é de parente consanguíneo afim, até segundo grau ou por adoção, e do cônjuge, dos chefes do executivo, ou seja, do prefeito, do governador e do presidente, tá? Qualquer parentesco de quem exerce um cargo no legislativo não torna o cônjuge ou parente inelegível, tá? Vamos ver algumas questões que vai ficar mais fácil a gente absorver esses temas. Vamos lá. Essa questão aqui foi cobrada pela FGV no 26º exame de 2018. Vamos ler juntos e sublinhando as informações importantes. Juliano, governador do estado X, então vejam só, o Juliano, ele é o chefe do Poder Executivo Estadual, né? Já é uma informação importante. Casa-se com Mariana, deputada federal eleita pelo estado Y. Então veja que eles são de estados diferentes e que ela integra o poder legislativo. A qual, né, Mariana, já possuía uma filha chamada Letícia, advindo de outro relacionamento pretérito. Então Letícia não é filha de Juliano. Então vamos seguindo. Na vigência do vínculo conjugal, enquanto Juliano e Mariana estão no exercício de seus mandatos, Letícia manifesta interesse em ingressar na vida política, ou seja, ela quer ingressar, ela não é titular de nenhum cargo, ela não está pleiteando a reeleição, ela está tentando ingressar na vida política, candidatando-se ao cargo de deputada estadual, cujas eleições estão marcadas para o mesmo ano em que completa 23 anos de idade. A partir das informações fornecidas e com base no texto constitucional, assinale a alternativa correta. Então, nós temos que Juliano, que é casado com Mariana, exerce o cargo de governador do estado X, e Mariana é deputada federal pelo estado Y, né? E a Letícia, filha de Mariana, ela quer candidatar-se a deputada estadual, possuindo 23 anos. Vamos ver as alternativas para a gente ver qual que é a correta. Alternativa A. Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo de deputada estadual, mas não poderá concorrer no estado X, por expressa vedação constitucional, enquanto durar o mandato de Juliano. Essa já é a questão certa, né? Letícia tem 23 anos. A idade mínima para se candidatar a deputada estadual, como vimos, é de 21 anos. Então, o requisito da idade ela preenche. E, de fato, ela não pode concorrer dentro da jurisdição de Juliano. Então, Juliano, por ser governador do estado X, impossibilita que Letícia concorra a qualquer cargo eletivo dentro daquele estado. Mas por que, Lucas, se ela não é filho dele? Se ela não é filha dele? Lembra que a inelegibilidade atinge os parentes afins também. E o enteado é um parente afim. Então, o fato de ter um padrasto como governador do estado X impossibilita que Letícia candidate-se a deputada estadual naquele mesmo estado, né? Então, de cara, temos a opção correta, a letra A. Vamos ver o erro das outras alternativas? Então, a alternativa A está correta. Alternativa B. Uma vez que Letícia está ligada a Juliano, seu padrasto, por laços de mera afinidade, inexiste vedação constitucional para que concorra ao cargo de deputado estadual no estado X. Vimos que não, né? Que a inelegibilidade alcança os parentes afins também. Então, a alternativa B está incorreta. Alternativa C. Letícia não poderá concorrer por não ter atingido a idade mínima exigida pela Constituição. Ora, nem precisamos continuar a alternativa, né? Nós vimos que a idade mínima para se candidatar a deputado estadual é de 21 anos, e Letícia vai completar 23 no ano da eleição. Alternativa D.
né? Atingibilidade mínima, alternativa D. Letícia não poderá concorrer nos estados X e Y, uma vez que a Constituição dispõe sobre a inexigibilidade reflexa ou indireta que os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau nos territórios de jurisdição dos titulares de mandato eletivo. Ora, nós vimos que ela não pode concorrer no estado X, porque o seu padrasto é governador de lá. Mas a mãe dela é deputada federal do estado Y. E nós discutimos isso, né? A inelegibilidade atinge o cônjuge e os parentes dos chefes do executivo. Como a mãe dela é integrante do poder legislativo, Letícia poderia sim se candidatar ao cargo de deputado estadual no estado que a mãe já representa como deputada federal. Então, isso faz a questão D estar incorreta. Vamos para uma próxima questão? Essa questão foi cobrada no 31º exame da OAB no ano de 2020. Vamos ler juntos. José Maria, no ano de 2016, foi eleito para exercer o seu primeiro mandato como prefeito da cidade de Delta. Então, José Maria, já vimos aqui, ele é chefe do executivo da cidade de Delta, situada no estado Alfa. Nesse mesmo ano, a filha mais jovem de José, Janaína, de 22 anos, elegeu-se vereadora e já se organiza para um segundo mandato como vereadora. Então, voltando aqui, vimos que pai e filha se candidataram na mesma eleição. Quando a filha se candidatou, o pai ainda não era o prefeito. Então, não há problema nenhum dos dois serem eleitos no mesmo pleito. O problema é o parente consanguíneo ou o cônjuge, parente consanguíneo ou afim o cônjuge, se candidatar quando, né, o parente já é o prefeito, mas eles podem se candidatar conjuntamente, não tem problema. Vamos continuar na questão. Rosária, de 26 anos, a outra filha de José Maria, animada com o sucesso da irmã mais nova e com a popularidade do pai, que pretende concorrer à reeleição, faz planos para ingressar na política, disputando uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado Alfa. Diante desse quadro, a família contrata um advogado para orientá-la. Após analisar a situação, seguindo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o advogado afirma que, vamos ver as alternativas. Alternativa A: as filhas não poderão concorrer aos cargos almejados, a menos que José Maria desista de concorrer à reeleição para o cargo de chefe do Poder Executivo do município Delta. Ora, nós vimos aqui que o fato de José Maria ser prefeito da cidade Delta impossibilita o cônjuge, parente consanguíneo ou afim até o segundo grau de produção de concorrerem a um cargo eletivo dentro da mesma jurisdição. Qual que é a jurisdição de José Maria? É jurisdição municipal, né? Só que nós vimos que há uma exceção. A exceção de o parente ou cônjuge já for titular do mandato eletivo e for concorrer à eleição. Como vimos, a filha mais nova de João, a Janaína, ela vai se candidatar à reeleição. Então, ela entra exatamente naquela exceção que discutimos, né? Ela vai ser candidata à reeleição, então ela não é inelegível. Já a Rosária, a filha mais velha, ela quer candidatar-se a deputada estadual. Ou seja, ela não vai concorrer dentro da jurisdição do pai. Então, também não há nenhuma inelegibilidade em relação à candidatura de Rosária. Então, a questão A, a alternativa A, está incorreta. Vamos ver as demais alternativas. Alternativa B: Rosária pode se candidatar ao cargo de deputada federal, de deputada estadual, desculpem. Mas Janaína não poderá se candidatar ao cargo de vereadora em Delta, pois seu pai ocupa o cargo de chefe do Poder Executivo do referido município. Não, né? Nós vimos que Janaína pode candidatar-se, em que pese o pai ser chefe do Executivo, pois ela irá concorrer à reeleição, ela já é titular do cargo. Né? Alternativa C: as candidaturas de Janaína para reeleição ao cargo de vereadora e de Rosária para o cargo de deputada estadual não encontram obstáculo no fato de José Maria ser prefeito de Delta. Correta. A alternativa correta dessa questão é a letra C. Vamos, para terminar, ver o erro da alternativa D. Janaína pode se candidatar ao cargo de vereadora, mas sua irmã Rosária não poderá se candidatar ao cargo de deputada estadual.
tendo em vista o fato de seu pai exercer a chefia do poder executivo do município. Ora, nós vimos que não é isso, né? Que ambas as irmãs podem se candidatar aos cargos que pretendem. Janaína buscando a reeleição como vereadora e Rosária almejando um assento na Assembleia Legislativa Estadual. Então, pessoal, a aulinha de hoje foi isso. Espero que as dicas aqui tenham servido para vocês. Memorizem a idade mínima daquela forma como eu falei, de tentando criar uma associação para vocês se lembrarem, tá? Não se esqueçam dessa inelegibilidade do cônjuge, do parente consanguíneo ou afim até o 2º grau ou por adoção, dos chefes do executivo. É importante vocês saberem que é apenas de prefeito, governador e presidente, que essa inelegibilidade não atinge o cônjuge e parente de membros do Poder Legislativo, tá? Lembrem-se também, o deputado estadual, aliás, o deputado estadual, o deputado federal e o senador, eles possuem jurisdição estadual, tá? Em que pese o deputado federal e o senador estarem em Brasília. Então, isso impossibilita o irmão de um governador candidatar-se a deputado federal por aquele mesmo estado, tá? Lembre-se bem disso, da jurisdição de cada chefe do Poder Executivo. Lembrando disso e sabendo as idades mínimas, com certeza vocês acertarão todas as questões que a FGV ia cobrar sobre os temas. Tá, pessoal? Eu volto com o próximo vídeo, mas antes de terminar, eu gostaria de pedir o seu like aqui embaixo, assine o canal também, se inscreva, ative os sininhos e qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários, que aí a gente tenta esclarecer o mais rápido possível, tá bom? Um abraço em todos vocês e até o próximo vídeo aqui do canal OAB com Lucas.